Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Essa é a nossa apresentação. Antes da gente passar a grade aqui para o domingo, eu já deixei até um shot aí, né, para adiantar a galera o quanto antes, poder ir se organizando com as suas apostas aí. E aqui eu vou fazer aquele resumo complementar, né, dos jogos que aconteceram aí nos 2 dias anteriores aqui ao sábado que a gente está atuando e também mencionar aqui a grade do domingo, porque que eu deixei o shot lá explicando jogo por jogo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um pulo aí. A gente está aqui trabalhando no sábado, vamos dar um pulo para nossa sexta-feira, onde a gente havia trabalhado numa grade de 7 jogos e a gente concluiu com 6 greens e apenas um red pelo meio do caminho. O bilhetinho do canal a gente havia deixado uma duplinha, deixamos o Shanghai Port para vencer a sua partida e o Bodoglin também para vencer a sua partida. O bilhete duplo havia dado uma odd por base de 1,95, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhada como foi a sexta. Primeiro jogo, a gente atuou na Superliga da China, no jogo de Shanghai Port contra o Renan. Trabalhamos com o Shanghai Port para vencer a partida, bilhete bateu. Segundo jogo foi na Copa da Alemanha, no jogo do Grossapac contra o Bayer Leverkusen. Trabalhamos com o Bayer Leverkusen para vencer a partida, bilhete bateu. Na Superliga da Dinamarca, no jogo do Norte lá contra o Copenhague, trabalhamos para sair, mais de primeira partida, bilhete bateu. Noruega, no jogo do Strong de 7 contra o Bodoglin, trabalhamos com o Bodoglin para vencer a partida, bilhete bateu. O resto do dia foi na Ligue 1, a estreia lá do Rennes contra o Olympique de Marseille. Trabalhamos com o Olympique de Marseille na chance dupla, aqui foi o resto do dia. Para fechar o dia, mais 2 jogos na Premier League. O primeiro, jogo do Liverpool contra o Bournemouth. Trabalhamos com o Liverpool para vencer a partida, bilhete bateu. E o segundo jogo do dia foi no Brasileirão Feminino, onde a gente atuou aí nas vitórias das meninas do Corinthians feminino contra as meninas do Bahia. Trabalhamos na vitória aqui das meninas do Corinthians, o bilhete bateu. Então a gente fechou aí, como eu mencionei, na sexta-feira com 7 jogos, com 6 greens e apenas um red pelo meio do caminho. Vamos pular para o nosso sábado. Sábado a gente está atuando numa grade aí de 10 jogos, onde até a princípio aqui, vou contar aqui junto com vocês, a gente está com um red, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais algum, foram 2 reds. A princípio aqui, a gente está com, vou botar inteiro, né? Deixa eu ver o número real aqui, 1, 2, 3, 7 jogos. Dos 7, a gente está aí com, dos 10 jogos, 7 jogos concluídos. Desses 7, a gente está com 5 greens e 2 reds pelo meio do caminho. Eu vou mencionar aquilo que a gente já tem de concreto e vou deixar os outros jogos aqui a se concluir, tá bom? O primeiro jogo que a gente atuou foi lá na Premier League, na Inglaterra, no jogo do Aston Villa contra o Newcastle. A gente trabalhou para sair mais de primeira partida, que foi o primeiro red do dia. Na Superliga da China, o primeiro jogo do Heiyang Profissional contra o Shanghai Shenchuan. Trabalhamos Shanghai Shenchuan na chance dupla, bilhete bateu. O terceiro jogo foi o jogo do Chengdu Hansheng contra o Qingdao em 1. Trabalhamos com o Hansheng para vencer a sua partida. Aqui foi o segundo red do dia. Dando sequência aí, trabalhamos lá na Premier League, na Inglaterra, no jogo do Wolverhampton contra o Manchester City. Trabalhamos com o City para vencer a sua partida, bilhete bateu. Indo aí para Holanda, Países Baixos, no jogo do Exion com o Feyenoord. Trabalhamos com o Feyenoord para vencer a sua partida, bilhete bateu. Na Ligue 1 na França, no jogo do Mônaco contra o Le Havre, trabalhamos com o Mônaco para vencer a sua partida, bilhete bateu. Dando sequência, lá na Espanha, La Liga, jogo do Mallorca contra o Barcelona. Trabalhamos com o Barcelona para vencer a sua partida, bilhete bateu. Estamos aqui atuando na Superliga da Alemanha, na Supercopa, né? No jogo do Stuttgart contra o Bayern de Munique. Trabalhamos aqui com o Bayern para ser campeão. Esse jogo está acontecendo aí no momento, né? No Brasileirão, está atuando com o Fluminense na chance dupla. E na Liga de Portugal, aqui a gente está trabalhando aí com o Benfica para vencer a sua partida. Como eu mencionei, faltam mais 3 jogos aí a concluir, onde a gente pode ficar então na grade, dependendo do que vir a acontecer aí, né, com 9 greens e apenas um red, né, a gente só tá com não, né, 2 reds no dia aqui para ficar ao contrário, na verdade. Vamos lá, ficar com 10 jogos com 2 greens, né, e 8 reds podendo acontecer, ou então também aparecer aí mais alguns reds pelo meio do caminho, né? Espero que seja um sábado aí, que seja de vitórias. Vamos pular para o nosso domingão. O que eu separei para o domingo? Uma grade com mais 9 jogos, ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Para os 2 primeiros jogos, é lá na Holanda, Países Baixos. O primeiro, às 7h15 da manhã, é o jogo do GAV, a Angles, enfrentando o Ajax. A equipe aí, visitante, é a 7ª colocada da competição, a equipe da casa é a 10ª. Momento da equipe da casa, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate. Vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. E a equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 empates pelo meio do caminho e 2 vitórias do Ajax. Eu venho buscar aqui uma chance dupla a favor do Ajax. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,26 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, continuando ainda no Países Baixos, aí na Holanda, às 9h30 da manhã, jogo do Twente enfrentando o PSV.
No momento, o PSV é o quarto colocado da competição, o Twente é o 14º colocado. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, um empate, 3 derrotas. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de 5 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui de vitórias aí do PSV. O que eu vou buscar nessa partida? Uma chance dupla a favor do PSV. Por estar jogando fora de casa, eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Tá pagando por uma base de 1,20. Eu deixo o PSV na chance dupla como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para a Premier League na Inglaterra, às 10 horas da manhã. Jogo do Chelsea enfrentando o Crystal Palace. Vamos dar uma olhada. Aí é a primeira rodada para cada equipe, né? Momento aí do Chelsea. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 5 vitórias. E o Crystal Palace, nos últimos 5, vem de um empate, sendo resolvido após as penalidades, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias aqui a favor do Chelsea. Poderia até buscar mercado de gols? Poderia, mas por ser a primeira rodada aqui das duas equipes, alguns jogos a gente está atuando aí, buscando gols, não tem acontecido. Então eu vou comprar aqui algo mais, botar assim, de certa forma mais tranquilo, já que o Chelsea está jogando em casa. Eu vou comprar uma chance dupla a favor do Chelsea, vai estar pagando bilhete por uma base de 1,19 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Argentina, Liga Feminina, né, às 11h15 da manhã, jogo do Boca Juniors feminino enfrentando o Independiente feminino. No momento aqui, a equipe da casa é a terceira colocada, a equipe visitante é a lanterna, a nona. Momento é das meninas do Boca Juniors. Nos últimos 5 jogos, as meninas vêm de uma derrota e 4 vitórias. E o Independiente, nos últimos 5, as meninas vêm de 2 derrotas e 3 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias das meninas aqui do Boca Juniors. É o que eu venho buscar mais uma vez. Tá pagando bilhete numa base de 1,13, eu deixo o Boca Juniors feminino para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Premier League do Cazaquistão, no horário de meio-dia. Tem a equipe aí do FC Astana enfrentando o Ulintal. A equipe aí da casa, no momento, é a segunda colocada da competição. A equipe visitante é a 13ª colocada, a penúltima. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, tem apenas um histórico aqui de vitória, inclusive do FC Astana. É o que eu vou comprar mais uma vez. Está pagando por uma base de 1,21. Eu deixo a equipe da casa, o FC Astana, para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora lá, novamente para a Ligue 1, na França, às 3h45 da tarde, jogo do Nantes enfrentando o PSG. Aqui a primeira rodada para as duas equipes. O Nantes, que nos seus últimos 5 jogos vem de uma vitória e 4 derrotas. E o PSG, que nos últimos 5 vem de uma derrota, um empate resolvido após as penalidades e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do PSG. É o que eu vou buscar aqui mais uma vez. Mesmo jogando fora de casa, eu considero uma equipe muito melhor tecnicamente. Vou comprar essa vitória do PSG, pagando bilhete por uma base de 1,33. É o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos para o nosso Brasileirão, às 4 horas da tarde. Jogo do Santos enfrentando o Vasco. Vamos para a parte de baixo da tabela. O Santos é o 14º colocado, o Vasco é o 17º. Momento aí do Santos. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E o Vasco, nos últimos 5, vem de uma derrota, 1 vitória e 3 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para cada lado, 2 para o Santos, 2 para o Vasco e um empate pelo meio do caminho. Eu vou buscar aqui uma chance dupla a favor do Santos. Tá jogando em casa aí diante dos seus domínios, eu não vou ver a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Mesmo dizendo aqui, né, eu sou vascaíno, às vezes eu tenho que atuar aqui com o lado da razão, entender aqui a probabilidade do jogo e eu vou atuar aqui a favor do Santos na chance dupla. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,27 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos para a Copa da Itália, às 4h15 da tarde, jogo do Milan enfrentando o Bari. No momento aqui, vamos lá, o Milan, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Bari, nos últimos 5, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Milan. É o que eu vou buscar aqui, mais uma vez. O Bari é uma equipe de segunda divisão. O Milan, apesar que não vivesse seus melhores momentos, é uma equipe de primeira divisão. Vou comprar essa vitória do Milan dentro dos 90 minutos. Tá pagando bilhete por uma base de 1,19. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a La Liga na Espanha, às 4h30 da tarde. Jogo do Espanhol enfrentando o Atlético de Madrid.
Aqui também é a primeira rodada para as duas equipes. Momento do Espanhol: nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E o Atlético de Madrid, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Atlético de Madrid e 4 empates pelo meio do caminho. Vou buscar aqui uma chance dupla a favor do Atlético de Madrid. Vai estar pagando bilhete numa base de 1,14, é o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí pro nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Peço desculpa aí por qualquer contratempo durante a semana, às vezes por não conseguir postar vídeo, mas o short aí eu tenho tentado divulgar, né, o máximo possível, tanto em vídeo quanto em short, para não deixar a galera sem informação. Então, mais uma vez, só agradeço a audiência e o carinho de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.